Eu gostaria de iniciar e ser bem sábia com esse tempo e coordená-lo muito bem. Prometo que eu vou ser o mais obediente possível. Não, serei total, em nome de Jesus, amém? Ok. Apóstolo Derry já me fez uma introdução rápida, do qual eu estou muito honrada de estar aqui, mas eu preciso iniciar antes dessa ministração, explicar algo que está, como nós chamamos, o background, o pano de fundo, na história do que ele acabou de fazer, ou acabou de apresentar, ok? Tudo bem para você? Posso fazer isso? Mas antes eu gostaria de me apresentar, porque é parte daquilo que você vai entender onde nós estamos. Eu sou Sandra Santos, Viviane é meu segundo nome, mas Santos é o nome do meu esposo, como aliançados, toma o seu nome. Já pregou aqui o pastor Isaías. Nós fundamos e presidimos um ministério em Flórida, na cidade de Boca Raton, que está um ministério muito, muito bonito, muito... Eu não digo que nossa igreja é uma igreja como chamamos big, ou grande, é uma igreja great, maravilhosa, poderosa. Amém? Existe a diferença entre a grande igreja e a great church. Eu sei que essa é uma great church. Amém? Porque nós ministramos a palavra da fé. Eu conheço aquilo que o verbo da vida ministra. Eu sou filha, eu sou das raízes. Então, temos uma obra ali. Meu esposo é pastor local da igreja Light Church. Eu sou fundador e presidente do ministério apostólico. Nós temos uma sede em Maputo, Moçambique. Estamos indo abrir em Brasília, porque é algo governamental que Deus colocou em nosso coração. Mas creio que nessa noite, e gostaria de dizer, sou mais uma vez casada com, diz ele que é o espetáculo da igreja. Então todas as vezes que eu tenho que apresentá-lo e chamá-lo e honrá-lo para ministrar, ele diz, eu tenho que apresentá-lo como o espetáculo vai ministrar hoje. Então eu tenho sempre que explicar aos visitantes que ele é espetáculo, porque Deus nos criou de forma espetacular. Amém? E ele toma isso de forma literal. Temos 2 filhos, 5 netos, estamos com 6º no forninho. A minha filha vai para 4 filhos. Eu sei que eu sou uma mulher e sempre fui uma mulher de fé, mas ela tem a porção dobrada, eu só pude ter 2. Não dava conta mais. Mas uma família abençoada, estamos muito felizes. Amém? Casada com um homem colorido. Eu sei, já pensou besteira, né? Tem nada a ver com isso não. Quando eu digo colorido, é assim, meu amor, eu vou precisar do meu iPad na América e eu quebrei a minha capa. Você pode comprar uma para mim? You know what I mean, right? Romero de Brito, minha filha, isso é lindo. Eu digo para você, amor. Eu sou mais discreta. Esse é o meu pastor Isaías. Amém? Muito bem. Depois dessa apresentação rápida, eu gostaria de introduzir a minha mensagem, que coincidentemente, eu não sei quem copiou quem, de verdade, mas eu digo a você que eu sou inocente. Ok? Eu não copiei o pastor Leomar. E ele estava pregando hoje de manhã sobre o processo, o processo da prosperidade, é isso? Eu acho que eu escutei alguma coisa hoje de manhã, eu estava fora da cidade, por isso que atrasei com o trânsito. Mas eu disse, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Eliomar, que eu não vejo há tempo. Verbo da vida que eu vou ministrar e vou falar para ele o que está acontecendo hoje. O profético dessa noite. Quantos estão comigo? Diga amém. E ele fala do processo da prosperidade e eu vou falar da lei do processo. E nenhum dos dois sabe do outro. O que é que o Senhor está fazendo nessa noite? Eu estou animada para algo espiritual que Deus está liberando. Quantos estão comigo? Fantástico. Mas o meu testemunho começa assim, não muito longo, porque é muita coisa para falar, mas eu tenho alguns caminhos que eu caminho, alguns anos que eu caminho com o Senhor, eu me converti em 88, com um livro. Um dos livros que me fez fortalecer a minha fé, conhecer a palavra da fé, correr para Aracaju, que eu morava no interior nessa época. Minha filha estava pequenininha, mais velha, hoje ela vai fazer 37 anos. Ela tinha aproximadamente 2 anos. Então você coloca aí 35 anos atrás. E eu li um livro chamado Como Ser Guiado pelo Espírito. Quantos já leram esse livro?
E eu fiquei tão fascinada, porque eu vinha de uma igreja católica e o meu pai disse que ninguém fala com Deus, não diga isso que você é um herege. E vem um homem e ensina que você pode falar com Deus e ouvir a voz dele. Então aquilo me fascinou muito. E eu procurei saber quem era esse homem, como estudar, onde chegar. Eu sempre fui muito curiosa, muito estudiosa, muito investigativa. Então, lendo esse livro, conheci uma mulher que, por não respeitar, e eu não quero falar sobre isso, não é a nossa noite, mas por não respeitar ou ignorar a lei daquilo que vamos falar hoje, ela, em desobediência ao nosso querido pastor Bud, começou uma obra nesse lugar e eu me juntei a ela, mas ela em 6 meses, infelizmente, morreu por causa da lei do processo. Quantos estão comigo, diga amém. Não vou falar de coisa triste, mas é só para dar um pouquinho de entendimento daquilo que eu estou falando nessa noite. E eu, eu não digo até vocês que foi opção de Deus, eu acho que foi falta de opção mesmo. Amém? Por falta de opção mesmo, eu virei a líder daquela igreja, que tínhamos mais ou menos 150, 180 pessoas, e com a morte dela foi embora todo mundo. Não é assim, docinha, I love you. Ela estava lá, é parte desse remanescente. De 180 a 200 pessoas, e pessoas bastante fortes no ministério, ficamos em 20. E esses 20 foi aqueles que seguraram e creram em um movimento que Deus estava trazendo para o estado. Creram que aquilo que Deus estava trazendo, e naquela época nós tínhamos programas de rádio, e pastores se levantavam contra nós, dizendo que nós éramos heresia, aquilo não existia, e nós entendemos que Deus estava trazendo algo poderoso para o território de Aracaju, e nós não recuamos, nós não desistimos, e ficamos ali. Foi muito duro esse tempo, depois de algumas outras histórias, e algumas pessoas que passaram por nós então, Verbo da Vida, então, com o pastor Bud, resolveu vir para Aracaju, assumiu aquele grupo, que já tinha mais algumas pessoas, e começamos a Igreja Verbo da Vida juntos, amém? Isso é como mais ou menos chegou a minha história do que o Daddy iniciou aqui. Mas por que eu estou trazendo isso? Para te mostrar algo que é esse ponto que eu quero enfatizar. Em ano de 1900, se eu não estou equivocada, 93 ou 94, um desses dois, não recordo bem. Nós estávamos em uma quinta-feira e era o culto que nós chamávamos o culto de oração. Chamávamos aquele grupo para orarmos, para que nós pudéssemos resistir tudo aquilo que estava vindo contra nós. E nós nos encontramos nesse mesmo lugar onde tem ainda o Hermes Fontes, não tem? Aqui? Desse mesmo prédio, nós lá atrás, estávamos orando ali, esperando pelo menos 10 pessoas, 15 pessoas, o que viessem daquele grupo, e só 3 apareceram. Eu não sei se vocês lembram do Dr. Heleno Ávila, quantos lembram dele? Ele estava lá, ele era o vice-presidente dessa obra, e Sueli, ela não está aqui hoje, né? Não? Quantos lembram, quem sabe quem é a Sueli? Sueli estava ali, ela era a tesoureira da obra. E nós estávamos orando. E lembre-se que eu tinha aprendido como ouvir a voz de Deus. Mas eu nunca tive uma experiência com a voz audível de Deus. Aquela que você pensa que tem alguém do seu lado falando de tão alto e certa que ela é. E então eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor começou a falar comigo. E quando eu entendi que era Ele, eu respondi. O meu espírito então foi tomado. E eu saí do meu corpo. E eu saía, ficava na atmosfera, olhando para baixo e vendo que eu estava orando, de mão dadas com o irmão Heleno e a Sueli. Então eu vi que estava em uma das visões que chamamos de êxtase, amém? Onde os seus sentidos estão suspensos, mas a realidade espiritual é muito mais ativada, real, do que a natural. E nessa visão, eu olhava para baixo. Lembre-se que eu estou no prédio onde vocês chamam de Rema. Mas ali, quando eu olhava para baixo, não via mais aquele prédio. Eu via esse aqui. Em 93, 94, eu via esse aqui. Eu via um prédio onde tinha esse púlpito, onde tinha essas cadeiras, onde tinha essa arquibancada.
E eu olhava e eu não entendia, porque eu tinha minha consciência nessa visão. E eu dizia: Senhor, o que é que eu estou vendo? O Senhor disse: você está vendo onde isso vai chegar, o futuro. E, amém? Só que é interessante, porque eu estava presidindo esse grupo remanescente, mas eu não me via na frente dessa igreja. Eu via um lourinho, não muito alto, handsome, muito bonito, amém? Mas ele não falava português, ele falava em outra língua, mas todo mundo entendia ele quando ele falava. Depois Deus me confirmou que era um americano que aprenderia nossa língua, amém? Então Deus estava mostrando que seria um estrangeiro. E eu o via na frente, eu via a igreja, eu via o templo, eu via o ministério infantil, eu via a escola, e eu via tudo. Deus me mostrou todo o plano até o final. E via a última coisa que ele me mostrava era o centro de cura. Isso não existia naquela época, amém? E eu tenho duas testemunhas que estavam comigo nesse dia, sabe? Então o que eu olho nessa noite, eu vejo a realização, a confirmação. E você sabe o que é interessante? Olhe para o seu vizinho e diga assim: Deus é detalhista. Sabia disso? Quando lhe ensinar o contrário, não acredite. Deus é detalhista. Deus tem cálculos de números, de dias, de estações. Tudo dele é certinho, em perfeita ordem. Amém? E interessante que eu me via pregando nesse lugar aqui, só que eu não estava aqui. Eu estava muito longe. E eu me via que vinha, pregava no lugar, e eu estava com o cabelo loiro. Eu tinha cabelo loiro na época? De jeito nenhum. Era um sarará esquisito. Vocês estão entendendo? E hoje quando eu cheguei aqui, eu digo: gente, o cabelo está louro, verdade. Diga comigo: Deus é específico. Amém. Eu quero falar com você sobre a lei do processo. E eu quero falar com você algo muito importante. Porque nessa lei desse processo, na lei do processo, deixa eu encontrar aqui onde é que eu estou. Muitos, o Senhor me mostrou. Meu ministério apostólico. Eu amo ordem. Eu amo edificar a igreja. Eu amo ver o que a igreja precisa e colocá-la em estrutura. Também sou profeta. E às vezes essas duas unções em meu manto lutam para saber que área que eu vou, dependendo daquilo que a igreja quer receber ou precisa receber. Mas hoje, eu entendi isso, porque muitos aqui puxaram do meu coração quando eu estava orando, sobre o entendimento em não quebrar essa lei. Porque por não entender essa lei ou rompê-la, nós sofremos grandes prejuízos e abortamos grandes ministérios. Estão comigo? Abortamos grandes ministérios. Por quê? Porque essa lei, ou esse mistério espiritual, uma das coisas que eu amo sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus, ele guarda mistérios, ele guarda segredos. Sabe por quê? Você olha assim e faz: não é verdade, Jesus veio revelar. Yes, Jesus veio, mas ele só revela aos famintos. Amém? Só os famintos. Você quer revelação da palavra, você quer mistério, daquele que te dá revelação, ele dá a chave de você dominar a sua herança. Esses são mistérios guardados só para aqueles que buscam, aqueles que se aproximam do coração. Esses ele revela. E essas revelações e mistérios são grandes revelações, são grandes chaves de autoridade que nos fazem dominar, porque o povo perece por falta de conhecimento. Então naquilo que é a revelação você domina. Quantos estão comigo? Diga amém. Sou muito importante entender a lei do processo. Amém? Marcos 4, por favor coloquem, vamos usar PowerPoint, como funciona? Vamos usar? Marcos 4, versículo 26 ao 32, nós vamos ler. Algum tempo atrás em Flórida, eu dei um treinamento para a minha liderança. E esse treinamento eu intitulei, chamado, diga comigo, chamado, processado,
qualificado. Vocês entenderam isso ou não? Chamado, processado, qualificado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo da lei do processo, é que nós não entendemos que entre aquilo que Deus lhe destinou, ou lhe deu propósito na terra, lhe enviou com propósito, ele destinou a alcançar, entre esse tempo e o tempo de chegar ali, existe um meio. E esse meio é onde temos que ser qualificados. Amém? Você entenda que tudo aquilo que tem qualidade na terra passa por processo, sim ou não? E nós chamamos processo de qualificação, assim é? É nas roupas, é na comida, é em tudo. É em experimentos, é carros, freios, tudo tem que ter o processo de qualificação. Porque sem esse processo não há garantia de sucesso. Estão comigo? Então esse processo é muito importante, importantíssimo, vital para todos nós que somos chamados. Diga, eu sou chamado. Nem todos nós somos chamados com um ministério eclesiástico, nem todos nós. Nem todos nós somos chamados para estar na eclesia, ministrando para ela, nos 5 dons ministeriais, no serviço, ou whatever o que seja. Mas todos nós temos um chamado. E o que a igreja tem aprendido é entender que a igreja é luz. Ela tem que ser luz dentro, mas ela também tem que ser luz fora. Então chamados para dentro da eclesia e chamados para fora. Aqueles que são chamados para a política, os que são chamados para os negócios, os que são chamados para educar a nossa geração. Amém? Então existem outros ministérios que Deus nos chamou para dominar ou levar a mensagem do Evangelho. Ou governar, vamos colocar assim. Amém? Então nem todos nós somos chamados para a eclesia, me repito, estão comigo? Mas uma coisa está, independente daquilo que o Senhor te fez, ou te trouxe à terra, independente do propósito que Ele colocou dentro de você, independente do seu chamado, ou você descobrir qual ele seja, ou por que você está aqui, ou qual a razão da sua existência, você tem que entender que se não ceder, se não entender, se não submeter à lei do processo, você vai andar em círculos. E tem muitas pessoas que Deus me mostrou nesse lugar, que estão passando esse círculo. Estão andando em círculos. Porque você não entendeu e perdeu estações. E estações em nossa vida, elas são responsáveis para nos guiar de glória em glória. As estações da nossa vida vêm para trabalhar, diga comigo, trabalhar, operar, produzir caráter. Caráter. Sem caráter, não importa para que você foi chamado. Sem caráter, não importa o porquê que você está na terra. Sem caráter, não importa nem o tamanho da sua unção, você vai cair um dia. A sua unção, ou poder, ou dom, vai levar você em uma dimensão, em uma altura maravilhosa. A unção de Deus é o poder de Deus para conquistar, para enfrentar as trevas, para nos levar a conquistar aquilo que a luz nos chama. Amém? Mas essa unção precisa de caráter para ser sustentada. Sem caráter, os dons vão te levar lá em cima. Dons intelectuais, dons ministeriais, dons sobrenaturais, dons, talentos. Você é talentoso, as portas vão se abrir para você. Você vai crescer, só que quem é que vai te manter lá em cima? Quem te mantém quando você chegar no topo? O que você vai fazer quando as tentações vierem? O que você vai fazer quando as perseguições vierem? Porque para cada nível que você vai, existe uma provação, existe um teste, existe uma perseguição, existe algo naquele lugar. Estão comigo? Então como eu vou suportar cada nível do que eu vou de glória em glória, se eu pulo estágios de processo de caráter? A Bíblia diz que a provação de Deus da nossa fé, ela produz o quê? Verbo da vida, estão comigo? A provação da nossa fé, Tiago capítulo 1, produz o quê? Paciência.
perseverança em algumas Bíblias. O que isso quer dizer? A arte de não desistir. Muitas pessoas invejam o sucesso do outro. Por quê? Porque não passaram pelo mesmo processo. Nós queremos o sucesso de alguém, porque ele, não eu, mas não queremos o processo de chegar ali. Porque para Deus confiar grandeza em nossa mão, Ele tem que te processar primeiro. Você é um caráter que desiste? Você é um caráter que cai nas tentações? Você é um caráter que escandaliza o nome do Senhor? Então o caráter é necessário ser processado, para que não se perca o que Ele está depositando dentro de você. Quantos estão comigo? Diga amém. Estão aprendendo alguma coisa? Olha o que diz Marcos capítulo 4, versículo 26. Quantos estão comigo? Diga amém. E dizia: o reino de Deus é assim. Diga comigo: o reino de Deus. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente na terra, dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, e ele não sabia como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro, diga comigo, primeiro é a erva. Olha isso, igreja. Depois a espiga. Por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Existe um processo. Primeiro a semente, depois o grão, depois a espiga. Você não pula da semente para a espiga. E o interessante é que nós estamos em uma, nós chamamos de geração microwave. É uma geração que ela é tão agitada, o sucesso tem que ser tão repetido, tão rápido. E nós estamos produzindo frutos que não permanecem. E uma das coisas que eu creio que nós, como eclesia, como igreja do Senhor, povo que conhece a palavra de Deus, que conhece o caráter de Deus, de Cristo, amém? Nós temos que ser os primeiros a dar esse exemplo. E eu creio que, interessante que o Senhor diz, preste atenção. O Senhor diz no capítulo de Gálatas, 5 ou 6, não lembro agora, mas ele diz assim: quando o herdeiro é menino, quantos lembram desse texto? Quando o herdeiro é menino, ele não pode receber sua herança. Não é verdade? Quando o herdeiro é menino, ele não pode receber sua herança. De acordo com leis, é assim. Ainda é assim até hoje. Graças à própria Bíblia, no tempo que ela foi escrita no Império Romano, e nós estamos com essas leis romanas até hoje. Elas funcionam até hoje. E diz o quê? Não pode herdar menino. Ele tem que ter uma certa idade. E se ele é herdeiro, ele tem que ter um tutor. Ele tem que ter alguém. Ele tem que ter um coach, alguém que esteja com ele, governando com ele, até que ele tenha maioridade para receber a sua herança. Estão comigo? O que é que o Senhor está ensinando? Que nós temos uma herança. Já está depositado em nossa vida algo através de Cristo Jesus. Mas não há como herdarmos, não há como vivermos essa grandeza, esse sucesso, whatever que você queira chamar, se você é menino. Me entendem? Então o que é a lei do processo? São os testes. O que é a lei do processo? Testes. O que é a lei do processo? Testes. Porque Deus testa a quem Ele ama. Para quê? Para que você não se perca. Para que você produza a grandeza que está lá dentro. Ele precisa trabalhar você. É tanto que Ele diz assim: vou passar pela água, vou passar pelo fogo. Por quê? Porque tem coisas que a água não limpa. Tem coisas que precisa ser o fogo para purificar. Para trabalhar em um caráter tão sólido, que ainda que venha terroristas, hoje em Sergipe, o que é muito comum em África, por exemplo, e terroristas vêm em Sergipe hoje, e colocar metralhadoras em sua cabeça e dizer: você nega Jesus. Eu não sei quantos de nós em Sergipe negaria, porque nós estamos acostumados com tal perseguição. Mas essa não é minha pregação. Meu ponto é, o quanto de nós que estamos aceitando, discernindo, entendendo. Você sabe outra coisa que o Espírito de Deus me mostra? É a unção. Por exemplo, unção.
A unção de Deus é a capacidade de Deus para enfrentarmos toda a oposição do inimigo. Assim é, right? É o poder de Deus. Nós não podemos sozinhos. Então Ele nos deu o poder dele, a unção. E muitas vezes nós estamos nos testes da vida, de Deus, de caráter. Não estou falando de câncer. Quantos estão comigo? Não estou falando dessas coisas. Estou falando teste de caráter. E Deus está trazendo isso na sua vida, e você está orando, jejuando, lutando no poder de Deus, na unção, e nada passa, por não entender que a unção de Deus não é para você brigar e lutar contra Deus, é para você lutar contra o inimigo. E nós não conseguimos discernir que aquele teste não veio do inimigo, vem de Deus. E nos frustramos em não entender que é simplesmente uma mudança de nível que Deus está trazendo para a sua vida. E é necessário a prova dos 9 primeiro. Quantos estão comigo ainda? Quantos estão comigo ainda? Está recebendo algo? Deuteronômio 8:11. Pode botar na tela, por favor? Estão lendo lá? Deuteronômio 8:11. Veja o que diz aí. Eu vou falar de 5 razões rápidas. Cadê meu tempo? Onde está meu tempo? Ok. Eu tenho até que horas? 6h40. Me conduza, tá? É outra coisa quando eu entro no profético, eu esqueço da terra. Mas eu não quero desobedecer, I promise. I promise, I'll behave. Ok? Ok, guarda-te, não descansas não o quê? Não esqueças do Senhor teu Deus. Estão aqui ainda? Deixa eu lhe explicar algo aqui. Levante sua mão comigo. Coloca ela nos seus olhos. Os dois. Por gentileza. Eu sei que vai parecer silly, funny, engraçado. Mas eu queria que você fizesse isso como um ato de fé. Coloca nos seus olhos. E repita depois de mim, ok? Diga comigo. Deus, eu oro. E te peço nessa hora. Que abra os meus olhos espirituais. Eu quero ver. Eu quero discernir. Eu quero entender. Eu entro nessa hora em outro nível espiritual. Recebo os olhos abertos. Em nome de Jesus. Amém. Quantos estão comigo? 5 razões rápidas. Por que 5 razões que eu quero trazer? Estou tentando ficar na palavra e não entrar no profético. 5 razões porque Deus criou a lei do processo, ou porque que Deus processa o povo dele. Amém? Passa por processo. Por quê? 5 razões. Amém. Quando nós lemos no livro de Isaías, Deus fala sobre uma árvore. E ele diz assim, que nós devemos ser cavalos de justiça. Quantos já leram isso? Estão aqui? Que nós devemos ser cavalos de justiça. Ele não disse para sermos cogumelo do pântano ou da lama. Ele disse cavalos de justiça. E o interessante quando você analisa essas duas simbologias, você vai ver que o cogumelozinho, o fungo, ele leva 7 dias, não é isso? Nasce ali na lama, você colhe ele para comer. Mas um carvalho leva 70 anos. Mas qualquer coisa derruba um cogumelo, até você pisar ele com o seu próprio pé. Mas nenhum furacão dos piores que tivemos em Flórida, pode derrubar qualquer carvalho. Pelas raízes que ele tem, pelo tronco robusto que ele tem, pela altura que ele alcança. Estão comigo? O que é que o Senhor está dizendo? O processo que Deus está trazendo na nossa vida, e essas razões que eu quero trazer, é para nos, diga comigo, eu sou o cavalo de justiça. Efânia, eu quero que você repita, eu sou um cavalo de justiça. Porém, diga com força, porém, preciso me tornar um. Me entendeu? Redundante, right? Olha isso, eu sou, Deus já disse que eu sou, mas eu preciso me tornar.
Isso quer dizer o quê? Para sair o que está dentro, do lado de fora, e todos possam ver, inclusive você, tem que o quê? Processar. Ei, alguém entendeu? Amém? Primeira razão, por que Deus processa o povo dele. Quantos querem ouvir isso? Abre comigo Lucas 9. E eu quero orar por um grupo de pessoas que Deus colocou em meu coração nessa noite, posso? Amém? Lucas, capítulo 9. Quando você encontrar, me dá um amém. No versículo... Eu não sei onde eu encontrei esse versículo, 62. Alguém tem 62 no livro de Lucas? Alguém encontrou 62 no livro de Lucas? A sua Bíblia está maior do que a minha. Diz amém. Não tem não, menino. Eu errei o versículo e você encontrou? How this is a miracle. Mas deixa eu falar aqui, olha. Olha a primeira razão da lei do processo. O processo trata sua lealdade e compromisso em alcançar o seu destino. Vou repetir se você quiser escrever. O processo trata sua lealdade e compromisso em alcançar o seu destino. O que isso quer dizer? Que o processo lhe dá estamina. Quantos sabem o que é isso? Resiliência. O processo, ele lhe dá caráter em não desistir. Se você nasceu nessa terra, você tem um propósito. E se você tem um propósito, você tem um destino a alcançar. Mas nem todos nós, na casa de Deus, não falo dessa casa, estamos comprometidos nessa direção. E o processo purifica, vai lhe dar o quê? Estamina, resiliência, força, não desistência, para que você alcance. O quanto você está comprometido, o quanto você é leal em não desistir daquilo que você foi chamado para fazer. Quantos estão comigo? Quantos de nós... Deixa eu lhe falar uma coisa. Nos Estados Unidos tem uma estatística de desistência de pessoas no ministério pastoral absurda. E você olha e faz, por que isso? Por causa da perseguição? Não. Estados Unidos não tem essa perseguição, não todavia. Isso é uma África, isso é outros países. Mas sabe por quê? Por causa do processo. Entraram para fazer o ministério quando não estavam todavia aprovados. Porque lembre que o chamado e até ser comissionado, qualificado, pronto, aprovado por Deus, tem que ter esse meio. E muitas vezes nós não queremos nos submeter a esse tratamento que Deus está fazendo. Estão comigo? E tem pessoas dessa noite que Deus está dizendo, você não tem que perder onde você está. Dá tempo para recuperar todavia. Dá tempo para recuperar todavia. Amém? É entender, é discernir. Isso é Deus, Ele está fazendo para que eu chegue ali. Estão aqui, diga amém. A lei do processo é para o que? Te dá, trata a sua lealdade, seu compromisso, para que você alcance o seu destino. Diga comigo, eu não sou um soldado de chocolate. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. E se for verdade, diga amém de novo. Amém. Thank you so much. Olha só, o que é que eu chamo de soldado de chocolate? Somos nós no calor da batalha. Chocolate não aguenta calor. E o Senhor disse que nós somos soldados de Cristo, não de chocolate. Que quando o calor da batalha começa, a gente desmancha e desiste. Não, o processo te ensina a não desistir. O processo, não importa quantas vezes o justo caia, ele levanta e ele tenta outra vez. Processo forma cristãos fortes. Processo forma filhos herdeiros. Processo forma ministros maduros. Processo forma uma igreja que governa e domina. Amém, igreja? Segunda razão, por que o Senhor nos processa? Essa é boa. Diga comigo, o processo constrói paciência. Amém? Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o quê? Paciência, perseverança. Ele diz, ação de não desistir. O processo, estão aqui ainda? Deixa eu te explicar algo.
E eu vou explicar isso com um pedido de perdão, posso? Uma das coisas que eu aprendi do poder de Deus é ser vulnerável, é não mentir, é não usar máscaras. Eu sou uma pessoa impaciente. Amém, Lucas? Não é verdade? Pergunte a ele. Eu sou uma pessoa impaciente. Eu estou em processo todavia de desenvolver esse fruto do Espírito. Então eu não tenho autoridade para lhe falar assim, eu venci, mas eu estou com vocês no caminho. Todos nós, amém? Mas uma das coisas que a gente vê em nossa, principalmente, eu tenho 55 anos. Eu sei, fabuloso, I know. Para avó de 5 tá bom, come on guys. Ok, preste atenção. A nossa geração é uma geração estritamente impaciente. Nós queremos sucesso e queremos sucesso já. Nós somos a geração do YouTube, do microwave, de tudo isso. Nós somos a geração que tudo é rápido, tem que ser rápido. O médico tem que ser rápido. Eu fui fazer uma consulta essa semana de um cirurgião plástico. E ele disse, você chega das 2 às 16, por ordem de chegada. Eu disse, ok, então eu vou chegar às 2 para ser a primeira. Eu fui atendida às 6 da tarde. E eu falei assim, Senhor, obrigada pela aprovação que produz paciência. Eu disse, menino, você cobra tão caro, R$800. Uma consulta, eu não achei barato. Vocês acham barato? R$800, você tem que esperar todo esse tempo para ser atendido alguns minutos. Eu falei assim, uau, glória a Deus pela profissão dele, amém. Mas olha isso, nós somos impacientes. Nós somos treinados pela mídia, pela televisão, por tudo mais, a sermos rápidos. O sucesso tem que ser rápido, por isso que o sucesso é tão superficial. Hoje quase nós estamos construindo umas fortunas, já percebeu? As fortunas que temos são dos antigos. A não ser que seja, o que criou o Facebook, o que criou o YouTube, porque tem que criar algo rápido, senão não fica rico. Já percebeu? É impressionante. Nós perdemos a qualidade da paciência. A qualidade. Só que uma das coisas que nós precisamos entender é como funciona a eternidade. Estão comigo? Diga amém. Deus não vive ou habita dentro do nosso tempo cronos. Deus se move, habita, permanece dentro da eternidade. A eternidade é uma outra dimensão de tempo. É outra dimensão. Então aqui está, olha, aqui é a eternidade. Aqui somos nós, ó. Começo, meio e fim. Dia, tarde, noite. Hora, mês, ano. Essa é a linha do tempo, cronos. Ele tem uma direção e não volta atrás. É o único bem que você não pode recuperar. Qualquer outra coisa, até para a morte tem o poder da ressurreição. Tempo, não tem como, foi embora, acabou. O tempo é importante, amém? O tempo é importante, o tempo é algo de Deus, é precioso. Mas ele está aqui, ele é flat, ele é reto, e ele não muda, ele vai embora. Deus não habita dentro dessa linha. Deus habita dentro desse círculo, não tem começo, não tem fim. Não tem começo, não tem fim. Quando Deus quer agir no tempo, Ele entra nessa linha, faz o que Ele quer e volta para a eternidade. Porque o tempo não é dele, o tempo é nosso. Quantos estão comigo? Mas por que eu estou falando isso? Porque o Senhor disse que Ele vai, olha só, tem uma coisa que nós erramos e vamos consertar, é Joel capítulo 2, quando nós dizemos que o Senhor vai restituir o que a locusta nos roubou. Não é isso que o versículo diz. O versículo diz que o Senhor vai restaurar os tempos que a locusta roubou. Quantos estão comigo? Ele não falou o que ela roubou. Ele falou o que o tempo roubou, os tempos que a locusta roubou. O que o Senhor está falando sobre restituir? Ele está falando sobre aceleração. Ele não está falando sobre a nossa impaciência, a nossa correria frenética, atropelando tudo e todos, ganhando enfermidades todo o tempo por causa do estresse. Ele não está falando disso. Ele está falando de aceleração. Deus nunca te apressa para nada. Deus nunca te apressa para nada. Deus é paciente. Ele conhece que Ele te deu um tempo.
E Ele respeita esse tempo. E se Ele precisar entrar nessa linha, Ele entra nessa linha. Ele opera nesse tempo. E Ele volta para a eternidade, porque Ele é Deus. Ele não tem hoje, Ele não tem amanhã. Ele vive no eterno agora. Quantos estão comigo? Só que o tempo, para nós, é estranho. Porque para Deus é acelerado, é como 1000 anos em um dia. Para nós é slow motion, câmera lenta, é devagar. Vocês estão comigo? Quando Ele diz que Ele vai restituir o tempo, Ele não está dizendo que Ele vai voltar atrás. Não tem como recuperar mais. Ele diz o quê? De que Ele vai fazer 10 anos acontecer em 1. Tudo que você não conseguiu em 10 anos. Lembra do Salmo 123, 126? Como nós estávamos como os que sonham. Quando saímos, amém? Éramos como os que sonham. Quantos estão comigo? A nossa boca encheu de riso, nossa vida de alegria. Se você vai mais acima um pouquinho nesse salmo, você vai ver que ele diz assim, ó, restaura no Senhor. Restitui, restaura no Senhor, como as torrentes do Negueb. Amém? Se você sabe o que aquilo quer dizer, é o que? Jerusalém, deserto do Negueb. É um deserto seco, não tem água, seco todo ano. E o que acontece uma vez? Tem um fenômeno que acontece uma vez naquele período do ano, em que as montanhas soltam as suas águas. E aquelas águas começam a descer as montanhas do Negueb, devagarzinho. Vocês já viram vídeos no YouTube, isso é fácil de achar. Você vê devagarzinho, ela vai descendo. E ela vai formando uma certa aguinha, uma certa coisinha tímida. E de repente vai aumentando. E de repente vai formando cachoeira. E de repente vai formando enxurrada. E de repente move por todo o deserto, formando rios. Rios. E faz o deserto ficar verde. Qual é o ponto desse texto? De que eu vou fazer de uma vez, grande, tudo de uma vez só. Parece pequenininho, mas vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo e tomou tudo. Por quê? Porque isso é restaurar o tempo. O que você não pôde em 10, Ele faz em 1. Não foi isso que o pastor Eliomar pregou de manhã? Não foi isso? Sofreu José no processo. José precisava sofrer o processo. Ele era um rapazinho orgulhoso. Deus mostrou o sonho para ele. O papai deu uma capa para ele. A capa significava, com as cores, que ele tinha autoridade sobre os irmãos. Mas ele não era o primogênito. Ele não era o chefe da gangue. Estão comigo, igreja? Mas o que ele fez? Tive um sonho. No meu primeiro sonho, vocês todinhos se dobravam a mim. 11 fechos, Mr. José. Amém? Depois ele volta, ele fez, quem é esse menino tonto? Depois vem o segundo sonho. Dessa vez, não só eles as estrelas, mas papai e mamãe, o sol e a lua. Quem esse menino pensa que é? Imaginem uma cultura como era a cultura judaica na época. E esse rapaz chegar com tão disparate. Então seus irmãos pensaram, esse rapaz está com problemas. Mas você viu que no processo, e eu estou pegando aqui, edificando em cima daquilo que o pastor Eliomar ensinou. E ele disse o quê? Olha o que um processo quebra na vida de alguém. E esse é meu terceiro ponto. O processo te dá humildade. O processo te dá humildade. Ele quebra o seu orgulho, porque o orgulho vai na frente de toda a ruína, de todo o fracasso. Quantos estão comigo, diga amém. Mas olha isso, eu quero que você ouça aqui comigo. José, quando ele foi processado, uma das coisas, e é interessantíssimo, eu quero que você escute isso, porque eu estou falando com o coração de alguém especificamente agora. José sabia o que estava acontecendo com ele. Você vê que José não lutou contra as dores. José não lutou, ele não guerreou, ele não reclamou, ele não lutou contra o processo. Porque ele tinha sonhos. Eu vou fazer a pergunta que o pastor fez de manhã. Quantos têm sonhos? Exactly. O processo é para te levar para eles. Ele tinha sonhos. Ele poderia estar com a atitude errada pela imaturidade.
Ele não poderia viver o que ele estava vivendo por ser imaturo. Mas uma coisa é certa, escute porque eu já estou terminando. Tenho só mais 2 e terminamos. José precisava passar pelo processo. Porque aonde a grandeza e a altura que Deus iria levar esse rapaz, não podia de jeito nenhum ter nada no seu coração. Porque iria destruir o propósito de Deus na terra. E o propósito de Deus através de José era salvar Israel. Salvar a semente. Não podia morrer de fome na terra. Deus sabia disso. Deus falou isso a Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho. Mas esse filho vai criar uma grande descendência. E ela vai estar presa, ela vai ser cativa em um país. Em um país chamado Egito. Egito, pertinho de você. Eles vão ser cativos. Eles vão ficar lá. O Senhor falou isso a Abraão. É parte da profecia e destino de Abraão. José, filho de Jacó, bisneto de Abraão. Esse rapaz tinha sonhos. E nesses sonhos, escute isso, não podia arriscar um coração ou um caráter que não sustentasse a grandeza do lugar que ele ia subir. E o Senhor, o que é que esses homens fizeram? Já escutaram a história, não vamos contar de novo não. Foi para o poço, do poço para a casa de Potifar para a prisão, para a masmorra real. Esse jovem sofreu, mas escute, aprendeu. Porque ele era o filhinho do papai em casa, vestidinho como príncipe. Mas na casa de Potifar, na masmorra do rei, ele aprendeu humildade, ele aprendeu serviço, ele aprendeu administração, ele aprendeu liderança, ele aprendeu a escola. E quando ele chegou a hora e o dia que vocês viram, que Deus fez tudo que ele prometeu em um dia só. Lembram da mensagem, right? Nesse dia, o que foi que o faraó fez? Quem traduz meu sonho? Quem interpreta meu sonho? Você já conhece a história, José fez. E ele disse, quem vai assumir o lugar desse rapaz? Quem poderia ter tal sabedoria em todo o meu império? Ninguém tem tal sabedoria. Tem que ser você. E abaixo de mim, só você. Eu estou fora, você é o rei. Toma aqui o meu anel. Toma aqui uma estola. Toma aqui uma roupa. Toma aqui um cavalo. Toma aqui autoridade. Toma aqui uma mulher. Toma aqui riqueza. Toma aqui autoridade. Tudo de uma vez só. Isso é restituir tempo. Amém, igreja? Sabe quando isso aconteceu? Quando ele aprendeu humildade. Estão comigo? Olhe para o seu vizinho e diga a ele com convicção: humildade é a capa da grandeza. Nunca tire ela, ou você cai. Amém. Duas coisinhas rápidas e terminam. Já estou no meu horário, right? Número 4, rapidinho. O processo cria memórias que protegem você e te guiam na jornada. O processo cria memórias e protegem você na jornada. Quando o tempo estiver bom, quando o tempo estiver ruim. Quando a estação é primavera, quando a estação é inverno. O processo te segura. Ele te guia. Sabe como? Primeiro, porque já desenvolveu caráter. Segundo, porque vai trazer memórias. Ei, você se lembra daquela prova? Você passou. Eu sou o mesmo Deus. Eu vou fazer de novo. Cria memórias para te guiar, para te ajudar, para te fazer permanecer. Quantos estão comigo? Diga amém. Muito bem. Número 5. O processo é através dela. Esse eu quero ler, por favor. 2 Coríntios 1:4, por favor. Amém? Desculpa, eu pulei todos os textos, temos pouco tempo. Vamos lá. Através da lei do processo. Diga comigo, através da lei do processo. Esse é o 5. Outra vez, através da lei do processo, nós podemos mentorizar outros. Posso ler? Onde está? 2 Coríntios 1:4. 2 Coríntios 1:4. Tem aí ou não?
Tem? Bora lá, vamos lá? Todos juntos. E ele... Cinco. Outro. Mais um. Deu para entender? O que é que isso quer dizer? Você não pode ser um bom mentor se você não tiver histórias. Quando eu comecei a ensinar a palavra da fé, sabe como eu ensinava? O irmão Reiki no livro tal dizia isso. Olha, o irmão Reiki no livro aquele falava isso. Sabe por que eu não tinha histórias? Você não tem como ser um bom mentor de uma nova geração perdida, sem identidade, sem sexualidade, sem afirmação, sem propósito, sem destino. Não podemos ser mentores de uma geração, de uma nação. Não podemos se não temos histórias. Se não somos espertos em dizer, eu sei o caminho, me siga. Me siga, me imite. Eu estou imitando Cristo. Isso é processo. Isso é autoridade. Estão comigo? Diga amém. O processo lhe dá experiência, lhe dá autoridade, lhe torna um esperto. E com isso eu digo amém. Amém? Venha receber uma palavra de fé para você e toda a sua família na Igreja Verbo da Vida Aracaju. Todos os domingos às 10 da manhã e às 6 da tarde. Nós esperamos você para um grande culto de celebração. Participe também das nossas super quintas às 7:30 da noite. Você é muito bem-vindo aqui. Venha estar conosco na Rua Campo do Brito, 1265, no bairro Salgado Filho. Verbo da Vida Aracaju. Uma palavra de fé para você.